o crescimento da economia. Ora, o ponto de partida são as declarações do Ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, que sublinhou que há sinais de que a economia portuguesa registrou um bom desempenho na reta final do ano passado, permitindo maior confiança na concretização da previsão de crescimento do produto interno bruto. Assim sendo, para debatermos o tema, acompanha-nos Filipe Grilo, é economista e é professor universitário, está aqui em estúdio connosco e estamos a ver os dois, porque falo também de Carlos Carvalho, que é o presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários. Sejam muito bem-vindos os dois ao ADN. Vamos partir à conversa dentro de momentos, mas primeiro, como sempre, olhamos breves notícias que marcam a economia nacional. Vamos então partir à conversa com os nossos convidados Filipe Grilo e Carlos Carvalho. Vou começar, Filipe Grilo, consigo mais uma vez aos dois. Sejam muito bem-vindos ao nosso ADN. Temos como ponto de partida apenas aqui o otimismo do Ministro das Finanças, mas daqui a momentos também vou falar sobre o Ministro da Economia, que referiu aqui alguns aspectos que vão merecer reflexão. Mas começo por lhe perguntar, aliás, a minha primeira questão é de facto muito simples. Olhando para o otimismo do Ministro das Finanças em relação à forma como o ano transato terminou, acha que Miranda Sarmento está de facto em linha com a realidade ou há excesso de otimismo na tentativa de passar algum tipo de mensagem? Não me parece. Eu de facto, não me surpreendeu as declarações de Miranda Sarmento. Quando ele diz isto é porque tem informações que ainda não foram publicadas. Provavelmente a execução orçamental dá sempre uma ideiazinha de como é que o dinheiro está a chegar ao Estado e acaba por dar uma informação indireta sobre o que é que está a acontecer na economia. Eu diria que não é otimista nem é surpreendente, porque não nos podemos esquecer que os portugueses tinham mais dinheiro no bolso no final do ano, não só os reembolsos do IRS que devem ter sido poupados para depois gastar mais no Natal, como também começa a sentir-se uma ligeira folga com a questão dos créditos de habitação. E, portanto, já se começa a... Sem esquecer aquela medida excepcional do IRS, em que os portugueses receberam o tal reembolso do IRS, exatamente. E, portanto, tudo isso contribui para que os portugueses com mais dinheiro na mão pudessem gastar mais no final do ano e, por causa disso, espero eu, que a economia portuguesa tenha acelerado ligeiramente. Como disse, também há palavras do Ministro da Economia que merecem reflexão. Em concreto, uma frase que me chamou muito aqui à reflexão. Que a determinada altura o Ministro da Economia, portanto falámos primeiro das Finanças, agora o Ministro da Economia, até salvo foi numa entrevista que deu ao ECO, diz que, do ponto de vista dele, há três grandes âncoras de crescimento. Que são o PRR, evidente, aliás, já estamos fartos, inclusive aqui no ADN, recebemos aqui Pedro Dominguinhos e analisamos com maior detalhe a questão do PRR, investimento público e o consumo privado. Esta do consumo privado levanta-me aqui alguma curiosidade. Qual é a sua análise? A mim não levanta nenhuma curiosidade. É uma ideia que eu digo que está errada do ponto de vista de crescimento económico. Não é assim que Portugal vai crescer. O que é que Pedro Reis estava a dizer? É possível crescer a partir da despesa. Gastando mais, o PIB cresce. Isto é verdade. Mas não é possível crescer de forma sustentável ao longo de 15, 20 anos, ancorado em consumo. Nós temos que aumentar a nossa capacidade produtiva para que pudéssemos crescer nos 15, 20 anos. Portanto, o que é normal, e eu percebo perfeitamente, numa visão de curto prazo, se os portugueses gastarem mais, o PIB automaticamente cresce. E, portanto, é possível ancorar o crescimento a 1, 2 anos com base no consumo. Mas nós já vimos que essa receita em Portugal não funciona. Porque o aumento de despesa sem um aumento de investimento, o que vai acontecer é um aumento do endividamento. E endividamento, depois nós fazemos lembrar várias situações que nós já passamos no antigamente e que nós não queremos repetir. Portanto, a melhor receita para fazer crescer é precisamente o contrário. Ou seja, poupar para financiar as empresas, para elas poderem investir, para elas aumentarem a sua capacidade produtiva e isso sim permitir que Portugal cresça de forma consistente. Virando-me aqui para o Carlos Carvalho, mais uma vez para outra questão, que tantas vezes é feita, enfim, há tantas explicações, embora haja um fio condutor na explicação principal, mas é porque é que não conseguimos criar, afinal, porque é que não conseguimos criar mais riqueza e distribuí-la melhor? É aquela pergunta que tantas vezes é feita e há tantas teses para isso. Sim, há várias, eu até tenho uma que não é muitas vezes falada, que é o papel do empresário. E aqui temos uma associação de empresários. Eu gosto sempre de discutir estes temas porque eu diria que, e aqui o Carlos até pode ser interessante vermos esta questão, há uma diferença
na forma como os empresários agem de acordo com a geração dos empresários. A geração dos empresários mais antiga tem uma visão ao nível da assunção do risco muito limitada. Ou seja, aquilo que eu tenho de confronto com estas pessoas é que muitas vezes eu encontro uma satisfação com um determinado nível e uma intransigência em aumentar a sua capacidade produtiva porque já chega. Mas se nós queremos crescer de forma consistente, nós temos que arriscar continuamente, nós temos que inovar, nós temos que... Senão ficamos para trás, não é? Vamos ficar para trás. Mais tarde ou mais cedo vamos ser ultrapassados. Mas isto exige a assunção de risco. Isto exige ficar desconfortável e eu aqui creio que a geração anterior não gosta de correr risco. Enquanto que esta geração mais nova, que já está um pouco mais aberta, um pouco mais global até, a forma como constrói a empresa já não é virada para Portugal, mas virada para o exterior, já tem já assume que vai correr riscos para chegar a um determinado valor. E basta isso às vezes para fazer crescer a economia, para fazer crescer o valor acrescentado e com isto fazer crescer os salários dos funcionários. Porque é preciso trazer mais valor para dentro das empresas para se distribuir primeiro pelos funcionários. Sem valor acrescentado nós não conseguimos fazer subir os salários. E portanto, esse tem que ser o modo. Como é que eu consigo pôr a minha empresa a dar mais valor para depois poder pagar melhor aos meus funcionários? Eu estava a ouvi-lo falar e estava aqui uma curiosidade que me vinha à cabeça, que é evidente que